Você já teve a sensação de entrar em um cômodo e esquecer o motivo de estar ali? Ou talvez tenha percebido que nomes, compromissos e até palavras simples estão demorando mais para vir à sua mente. A maioria das pessoas acha que isso é normal, que faz parte do envelhecimento. Mas a verdade é que muitos desses sinais são alertas silenciosos de que algo está acontecendo no seu cérebro. E, pior, de que ele pode estar envelhecendo mais rápido do que deveria. O mais assustador? Você pode estar contribuindo para isso sem nem perceber. Pequenos hábitos, decisões diárias e até alimentos aparentemente inofensivos podem estar acelerando esse desgaste cognitivo. E enquanto você se adapta a esses esquecimentos com bom humor ou paciência, lá dentro, seu cérebro está lutando para manter as funções que antes eram naturais. A boa notícia é que entender o que está errado é o primeiro passo para mudar. Sim, é possível frear esse processo, reverter danos e fortalecer sua memória. Mas primeiro, você precisa saber o que está fazendo de errado. Hoje eu vou te mostrar os principais comportamentos e escolhas que silenciosamente sabotam seu cérebro. E mais importante, o que fazer para reverter isso antes que se torne um problema grave? Corrigir isso pode transformar sua mente, sua energia e até o seu humor. Comenta aqui embaixo se você anda esquecendo coisas simples no dia a dia. Esqueceu onde colocou as chaves? O nome de uma pessoa próxima fugiu da memória? Compartilha comigo. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos com dicas práticas para manter seu cérebro jovem, mesmo depois dos 40. Um dos erros mais comuns e perigosos para a saúde do cérebro é algo que parece inofensivo: dormir mal. E aqui não estamos falando só de noites em claro. Basta que o seu sono seja leve demais, fragmentado ou insuficiente para que os efeitos comecem a aparecer. Quando você dorme pouco ou mal, seu cérebro não consegue realizar as tarefas de limpeza e organização das memórias. É como se você passasse o dia inteiro acumulando papéis importantes, mas à noite alguém bagunçasse ainda mais essa pilha ao invés de arquivá-la. Resultado? No dia seguinte, você acorda com a mente confusa, esquecida e com dificuldade de se concentrar. Com o passar do tempo, esse acúmulo de lixo mental pode causar inflamação no cérebro e acelerar o declínio cognitivo. Sintomas como falta de foco, irritabilidade e cansaço constante começam a aparecer e você mal percebe que tudo isso tem origem na qualidade do seu sono. O sono está diretamente ligado a funções como regulação do humor, produção de hormônios, equilíbrio emocional e até a saúde do coração. Quando você dorme bem, seu cérebro entra em ciclos profundos de descanso, reorganiza informações, processa emoções e limpa toxinas acumuladas durante o dia. Agora, imagine fazer isso mal por anos seguidos, pois é exatamente isso que acontece com quem negligencia esse momento. Quer uma dica prática? Comece criando um ritual noturno. Jante mais leve, evite telas 1 hora antes de dormir, mantenha o quarto escuro e fresco. Uma simples infusão de camomila com lavanda ou uma cápsula de melatonina em dose baixa, cerca de 1 a 2 miligramas, pode ajudar, desde que usada com orientação profissional. Se ainda não se inscreveu, aproveita esse momento e faz isso agora. Assim você recebe os próximos vídeos com mais soluções práticas para cuidar do seu cérebro. E lembra, sono de má qualidade não é sinal de vida agitada, é um sinal de alerta. Você pode estar envelhecendo seu cérebro toda vez que escolhe um alimento industrializado cheio de açúcares, conservantes e gorduras artificiais. Esses produtos, que muitas vezes vêm em embalagens coloridas e prometem praticidade, são verdadeiros inimigos da saúde cerebral. O cérebro precisa de nutrientes de verdade para funcionar bem. Gorduras boas, vitaminas do complexo B, antioxidantes, minerais como o magnésio. Mas quando ele recebe uma carga constante de alimentos inflamatórios, como biscoitos recheados, refrigerantes, embutidos e fast foods, o efeito é exatamente o oposto do que se deseja. A inflamação cerebral aumenta,
A comunicação entre os neurônios se torna mais lenta e os sintomas aparecem sutilmente. Dificuldade para lembrar de nomes, perda de foco, sensação de mente embaralhada e cansaço mental sem motivo aparente. A ligação entre o intestino e o cérebro também sofre. O excesso de produtos industrializados afeta a microbiota intestinal, que é como um exército de bactérias boas que trabalham em parceria com o cérebro. Quando essa flora está desequilibrada, há uma redução na produção de neurotransmissores importantes, como a serotonina. E o que isso provoca? Queda no humor, aumento da ansiedade e até insônia. Você pode até não perceber no início, mas o cérebro sente. Quer começar a reverter isso? Substitua os lanches embalados por opções vivas. Um punhado de castanhas, uma fruta com canela ou um iogurte natural com mel são escolhas simples e que nutrem o cérebro. E mais, alimentos como abacate, azeite de oliva extra virgem, ovos caipiras e vegetais verde escuros são ricos em gorduras boas e antioxidantes. Um café da manhã com ovos mexidos, espinafre refogado e uma fatia de pão integral com abacate pode ser um verdadeiro elixir para a mente. E se quiser reforçar ainda mais, a suplementação com ômega 3 na forma de DHA e EPA, algo entre 500 a 1000 miligramas por dia, pode ser uma excelente aliada, sempre com acompanhamento. Cuidar da alimentação é cuidar do cérebro. Você não precisa de dietas radicais, só de escolhas conscientes. Pequenas trocas que, somadas ao longo do tempo, rejuvenescem não só o corpo, mas também a sua clareza mental. Você pode estar envelhecendo o seu cérebro toda vez que ignora o sono reparador. Muita gente acha que dormir pouco é normal, ou até mesmo um sinal de produtividade. Mas o que poucos sabem é que o sono é o momento mais precioso para o cérebro se restaurar, se limpar de toxinas e organizar tudo o que foi vivido durante o dia. Quando você dorme mal, seja pela quantidade ou pela qualidade, está impedindo que seu cérebro se regenere. E com o tempo, isso cobra um preço alto. Esquecimentos, sensação de estar lento, falta de criatividade e até alterações de humor se tornam comuns. Durante o sono profundo, o cérebro ativa um sistema chamado linfático, que funciona como uma espécie de faxina. Ele elimina resíduos tóxicos, como a beta-amiloide, proteína associada ao Alzheimer. Se essa limpeza não acontece porque o sono é interrompido ou insuficiente, essas toxinas se acumulam. E não é exagero dizer que noites mal dormidas constantes contribuem para o envelhecimento precoce da mente. Além disso, a falta de sono afeta diretamente a produção de hormônios como o cortisol, que em excesso aumenta o estresse e reduz a capacidade de concentração. Também atrapalha a liberação de serotonina e dopamina, prejudicando o humor e aumentando o risco de ansiedade e depressão. A boa notícia é que é possível recuperar esse tempo perdido. Crie um ritual do sono. Desligue telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Tome um banho morno. Use luzes baixas e ouça uma música suave. Chá de camomila, valeriana ou mulungu podem ajudar de forma natural. Alimentos como banana, aveia e nozes são ricos em triptofano e auxiliam na produção de melatonina. E para quem tem dificuldade crônica para dormir, a suplementação com melatonina, em doses de 0,3 a 3 miligramas, sempre com orientação, pode ser uma ferramenta segura. Dormir bem é um dos maiores presentes que você pode dar ao seu cérebro. Não é luxo, é necessidade. Um cérebro descansado é mais jovem, mais atento e mais feliz. Você pode não perceber, mas cada hora que passa vidrado na tela está roubando um pouco da juventude do seu cérebro. Hoje em dia, é praticamente impossível fugir das telas. O celular desperta, o computador comanda o trabalho, a televisão embala o descanso. Mas o excesso de estímulos digitais está nos tornando mais dispersos, ansiosos e mentalmente cansados. O cérebro humano não foi feito para lidar com tantas informações ao mesmo tempo,
E esse bombardeio constante causa uma espécie de esgotamento silencioso. Você sente dificuldade para manter o foco? Tem a impressão de que a mente pula de assunto em assunto sem conseguir concluir nada? Essa é uma consequência direta do uso abusivo das telas. Além da sobrecarga mental, o uso prolongado de dispositivos eletrônicos também afeta o ciclo natural do sono. A luz azul emitida pelas telas interfere na produção de melatonina, o hormônio que prepara o corpo para dormir. Com isso, o sono fica leve, fragmentado e pouco restaurador. E como já vimos, dormir mal envelhece o cérebro, mas não para por aí. Estudos mostram que pessoas que passam muitas horas em frente a telas têm níveis mais baixos de conexões neurais relacionadas à memória, à linguagem e ao controle emocional. É como se o cérebro ficasse preguiçoso, deixando de exercitar as áreas mais nobres da mente. O que fazer então? Comece reduzindo a exposição gradativamente. Use aplicativos que limitam o tempo de uso de redes sociais. Estabeleça horários específicos para checar mensagens e evite levar o celular para a cama. Durante o dia, busque pausas de pelo menos 5 minutos a cada hora, olhando para longe, respirando fundo, movimentando o corpo. E substitua parte desse tempo digital por atividades reais que estimulam o cérebro. Leitura, conversa presencial, jardinagem, palavras cruzadas ou até mesmo cozinhar com atenção. Seu cérebro precisa de respiros, de pausas e de estímulos naturais para se manter jovem. Liberte-se um pouco das telas e perceba como sua mente vai agradecer com mais foco, mais presença e mais saúde. Açúcar demais não afeta só o corpo. Ele também prejudica profundamente a mente. Quando consumimos alimentos ricos em açúcar refinado, como bolos, refrigerantes, doces industrializados e até aquele pão branco do café da manhã, o nível de glicose no sangue sobe rapidamente. Isso provoca uma descarga de insulina que, com o tempo, desgasta o metabolismo e inflama o cérebro. Essa inflamação cerebral silenciosa está associada a quadros de ansiedade, depressão, lapsos de memória e até mesmo doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Ou seja, aquela sobremesa diária pode parecer inofensiva, mas está minando sua clareza mental sem que você perceba. Além disso, o açúcar interfere na comunicação entre os neurônios. Ele reduz a plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de se adaptar, aprender e criar novas conexões. Com o passar dos anos, isso se traduz em uma mente mais lenta, mais confusa e menos criativa. E se você sente que tem ficado mais irritado, impaciente ou com dificuldade de concentração, o açúcar pode estar por trás desses sintomas. É como se ele sabotasse seu cérebro por dentro, sem barulho, sem dor, mas de forma contínua. A boa notícia é que dá para reverter isso com escolhas mais conscientes. Reduza o consumo de alimentos processados e refinados. Troque o açúcar branco por pequenas quantidades de mel cru ou tâmaras secas, em receitas caseiras. Invista em frutas inteiras, ricas em fibras, que liberam energia de forma mais estável. E para dar aquela força extra, o uso de suplementos com cromo, um mineral que regula a glicose no sangue, pode ser uma opção segura. Doses de até 200 microgramas por dia são recomendadas, sempre com orientação médica. Você vai se surpreender com a diferença que um cérebro livre do excesso de açúcar pode fazer no seu humor, na sua energia e na sua memória. Pequenas mudanças na alimentação são como um presente silencioso para sua mente, e os resultados aparecem mais rápido do que você imagina. Vamos agora falar de outro hábito extremamente comum e perigoso para a saúde cerebral: o uso excessivo de telas. Esse é um dos comportamentos modernos que mais contribui para o envelhecimento silencioso do cérebro. E a maioria das pessoas sequer percebe o quanto está presa a esse ciclo. Se você passa mais de 3 horas por dia olhando para o celular, televisão ou computador fora das atividades essenciais, é bem provável que esteja sobrecarregando áreas do cérebro responsáveis pela atenção, pelo controle emocional e pela memória de curto prazo. O uso contínuo de telas, especialmente à noite,
afeta profundamente o ritmo natural do corpo. A luz azul emitida por celulares e computadores inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono. Resultado: noites mal dormidas, sensação de cansaço ao acordar e um cérebro menos disposto a funcionar bem ao longo do dia. Isso pode gerar uma bola de neve. Dormir mal afeta a consolidação da memória, a criatividade, o raciocínio lógico e até a capacidade de tomar decisões. E aí, por estar mais cansado, a pessoa busca mais distração nas telas, reforçando o ciclo. Mas o impacto não para por aí. Estudos mostram que o excesso de estímulos digitais também altera a forma como processamos informações. Em vez de refletir com calma, o cérebro passa a buscar respostas rápidas e superficiais. A concentração se enfraquece. A paciência diminui. E o hábito de rolar a tela por horas substitui o tempo que antes era dedicado a conversas, leituras e momentos de silêncio, fundamentais para a recuperação mental. É como se a mente estivesse sempre ligada, mas nunca verdadeiramente presente. Para proteger o cérebro, o ideal é criar zonas livres de tela durante o dia. Evite olhar para o celular assim que acorda. Faça pausas de pelo menos 10 minutos a cada hora de uso e crie um ritual noturno sem eletrônicos pelo menos 1 hora antes de dormir. Ler um livro físico, ouvir música calma ou simplesmente conversar com alguém já é um alívio imenso para o cérebro. Se quiser reforçar ainda mais essa recuperação, considere suplementos com magnésio glicina, que ajudam a relaxar o sistema nervoso e melhoram a qualidade do sono. Doses seguras giram em torno de 200 a 300 miligramas por dia, sempre com acompanhamento profissional. Seu cérebro precisa de descanso, menos tela, mais vida real, mais foco, mais memória. Essa troca vale ouro. Agora que você já entendeu quais hábitos estão acelerando o envelhecimento do seu cérebro sem que você perceba, é hora de virar a chave e tomar o controle da sua saúde mental de forma ativa e consciente. A verdade é que muitos dos lapsos de memória, da dificuldade de concentração e da sensação de cansaço constante não são apenas sinais do tempo passando, mas gritos do seu cérebro pedindo socorro. A boa notícia? Tudo isso pode ser revertido com atitudes simples, consistentes e cheias de carinho com a sua própria mente. Você não precisa aceitar a ideia de que, ao passar dos 40, sua mente vai piorar. Isso é um mito. Como vimos até aqui, cuidar do cérebro não significa mudar tudo de uma vez. Significa prestar atenção ao que está te fazendo mal e, com pequenas decisões diárias, construir um caminho de fortalecimento mental. Dormir melhor, comer de forma mais nutritiva, mexer o corpo, respirar fundo, conversar com gente querida, reduzir o excesso de telas, incluir nutrientes essenciais na rotina. Cada um desses passos é uma peça do quebra-cabeça que forma um cérebro jovem, atento, alegre. Não se trata de buscar a perfeição, mas de cultivar um terreno fértil para que sua mente floresça mesmo com o passar dos anos. Se você chegou até aqui, saiba que já está no caminho certo, porque só o fato de buscar esse tipo de conhecimento já mostra que você quer se cuidar, quer viver com mais lucidez, com mais autonomia e mais prazer. Você merece isso. E seu cérebro agradece cada vez que você escolhe por ele. Escolhe dormir bem. Escolhe fazer uma caminhada. Escolhe colocar um pouco menos de açúcar no café. Escolhe respirar fundo antes de explodir. Escolhe se informar. É assim que a transformação acontece. Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, manda esse vídeo para alguém especial que também está precisando cuidar melhor do próprio cérebro. E aproveita para se inscrever no canal. Aqui a gente fala de forma simples, direta e carinhosa sobre tudo o que pode manter sua mente ativa, alerta e feliz depois dos 40. Porque você não está esquecendo por acaso. Seu cérebro precisa de atenção. E você merece clareza mental todos os dias.